020-7946-0958. That's a London landline. The 020 tells you that it's in London, but it goes deeper than that. The next chunk, 79. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália, mas você pode me chamar de Nath. Eu adoro reagir e aprender sobre outros países, especialmente aqueles que são bem diferentes do meu, em termos culturais e econômicos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica à vontade para se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. Bom, nesse vídeo eu vou reagir a por que os números britânicos são mais inteligentes que os americanos. Aqui está o porquê. Então é isso, sem mais delongas, e vamos para a reação. This is a British phone number. And this is an American phone number. I would say you've probably never thought too hard about phone numbers, but I know my audience and you probably have. Because they're not just phone numbers, they're kind of like mini codes, especially if you're in the UK. British phone numbers tell you way more than you might expect. Where the person is, what kind of phone they have, and roughly how much it might cost to call them. Compare that to the USA, where phone numbers are mostly just numbers. They'll connect your call, yes, but they don't give you much else. Want to know if you're calling a landline or a cell phone? You can. Wondering where that area code is really based? It might be right, or the person may have moved across the country. It's a much flatter and less descriptive system. In the US, phone numbers follow a very standard format, which looks like this. That's a 3-digit area code, a 3-digit exchange code, and a 4-digit subscriber number. This setup comes from something called the North American Numbering Plan, or NANP for short, if you need to know the shorthand for all of the conversations you'll have about phone numbers from here on out. It was put in place back in the 1940s by a company called AT&T. It was designed to serve a growing nation, and eventually other countries like Canada and some Caribbean nations jumped on board. Originally, the area code told you where someone lived. New York City was 212, Chicago was 312, Los Angeles was 213. And the logic had to do with rotary phones. Cities with higher call volumes got area codes that were faster to dial. But today, that information has become almost meaningless thanks to something called number portability. You can keep your cell phone number no matter where you move. So someone with a 310 number, which was originally in California, might be living in Ohio or Texas. It doesn't matter. To make things more confusing, cell phone and landline numbers in the USA look exactly the same. There's no prefix that tells you whether you're calling a cell phone, a home phone, or a business line. Now let's Gente, eu realmente estou muito surpresa com o que ela está falando aqui, porque conforme as informações, eu vejo que o sistema de telecomunicação urbana britânico é muito mais sofisticado, né, e detalhado do que nos Estados Unidos. Enquanto aqui a gente tem uma coisa muito mais simplória, né? Nos Estados Unidos, os números britânicos são realmente muito mais detalhados e personalizados. Ao meu ver, isso influencia bastante na experiência que as pessoas têm a utilizar. Aqui no Brasil, os números também são um pouco detalhados, né? Porque a gente também identifica de onde uma pessoa está ligando. E agora a gente também tem uma informação que aparece na tela, já dizendo o estado, né, a cidade onde a pessoa está ligando. Então eu realmente fico surpresa em saber que nos Estados Unidos, né, um país que é tido, né, por muitas pessoas como um país que é muito grande, importante, não ter isso realmente é muito diferente, né? Os números britânicos são muito mais sofisticados e trabalhados nesse sentido. Jump across the Atlantic because British phone numbers do look a little strange to American eyes at first glance. They're longer, they're more varied, and they're a little bit inconsistent. But once you understand the logic behind them, they actually make a lot of sense. Take this number, for example, 020-7946-0958. That's a London landline. The 020 tells you that it's in London, but it goes deeper than that. The next chunk, 7946, is a local exchange, meaning a smaller slice of the city. So with just a glance, you know exactly what kind of number you're looking at and roughly where it's located. And it's not just London. British area codes vary in length depending on how densely populated the area is. Big cities like Manchester get shorter area codes, while more rural areas get longer ones. But here's where it gets really interesting. The first 2 digits of a UK phone number tell you what kind of number it is. 01 or 02 are geographic landlines.
03 is a non-geographic number. It's tied to a national rate like a business, a charity, or a government service. Wow. The prefix of 07 means you're calling a cell phone or mobile phone. Gente, eu estou realmente impressionada porque o número britânico, ele é realmente muito mais personalizado. E não só isso, mas realmente eu vejo que há um debruçamento aqui em relação a como entregar essa questão do serviço para as pessoas, já que é focado até mesmo numa questão de densidade populacional. Realmente muito intrigante isso, porque mostra que vocês estão atentos não só à questão da localização, mas a questão da densidade, né, do número de pessoas que tem ali, e adaptando a isso. Realmente é muito sofisticado mesmo. Then you have 08, which is toll-free or special rate services like customer support, and 09, like premium rate numbers, so it could be like a voting line or a competition line. So if someone gives you a number starting with 07, you know it's their cell phone number, and if they give you a number that starts with something like 020, you know you're calling a landline. So let's talk a little bit more about the history of how we got here, and we'll start in Britain for this one. In Britain, telecoms were treated as a public utility, sort of like the postal system or railways. For most of the 20th century, the UK's telephone network was state-owned and operated under something called the General Post Office, or GPO. Later, it was British Telecom, or BT, after it was split off in 1981. This meant that one central body controlled all of the infrastructure, the wires, the exchanges, the phones, the operators, and the numbering system. Because of this centralized control, the UK was able to take a more methodical and top-down approach to numbering. They could assign codes based on geography, plan capacity years in advance, and build in logic and structure because everything was under one umbrella. As telephone use grew in the 70s and 80s, BT realized they'd need to modernize the system to handle future demand, so they started tweaking things. One major shift was known as Phone Day, which took place on the 16th of April, 1995. This was the day when the UK added a 1 after the initial 0 in all geographic numbers. So for example, London's old 071 and 081 codes became 0171 and 0181. Then later they merged into the single 020 area code that we know today. Then came something with a great title. It was the big number change, and this happened in 2000. There was a huge reorganization of phone numbers across the UK aimed at solving number shortages and preparing for a future where cell phones, fax machines, pagers, and dial-up modems, for all of us, which is basically my entire channel that remember those, they're all going to need their own digits. And the result was a national numbering plan that can be a little bit fussy, but it's layered with meaning. Meanwhile, over in the US, things evolved pretty differently. From the beginning, the American telephone system was run by, you guessed it, private companies. AT&T and its famous Bell system ran a near total monopoly for most of the 20th century. But even though one company technically ran the show, America's sheer size and diversity forced them to build a decentralized system. So in 1947, AT&T introduced the North American Numbering Plan, NANP, a master plan to standardize phone numbers across the US. The goal was to replace an old system of named exchanges, which was like Pennsylvania 5000. They needed something more machine-friendly and scalable. So the first area codes were assigned to big cities. You gotta start somewhere. And for É muito curioso isso que ela falou, porque aqui no Brasil aconteceu algo semelhante. A gente também acabou adotando um número na frente, que é o 9. Então, todos os números agora, eles têm esse número na frente, o 9. Bom, mas o que me chama a atenção aqui também é que ela fala sobre a questão de ter quase um monopólio, né, nos Estados Unidos em relação às empresas telefônicas. Aqui no Brasil a gente não tem um monopólio nesse sentido, mas nós temos o que nós chamamos de oligopólio. Tem um determinado grupo de empresas de linha telefônica que funcionam e realmente assim, é muito, muito difícil lutar contra eles, né? São empresas muito, muito grandes e elas acabam tendo um poder muito maior e, consequentemente, o serviço delas é muito mais distribuído, né? E isso faz com que uma empresa menor não consiga, de forma alguma, bater isso. Mas muitas pessoas reclamam porque tem a questão também que o número, né? Muitas vezes não tem uma boa cobertura. Por exemplo, pessoas que moram em áreas mais remotas acabam não tendo isso,
mesmo tendo somente essas empresas para oferecer o serviço. E agora eu estou com uma dúvida, me deixe aqui nos comentários se no país de vocês acontece algo semelhante, tipo vocês ter problemas em áreas mais remotas, de telefone funcionar, algo do tipo, porque aqui antigamente era muito comum isso, mas hoje em dia está um pouco menor esse problema, mas ainda persiste. Então me deixe saber aqui nos comentários que eu tô curiosa sobre isso. For a while, their new system worked beautifully, but then things got a little messy. As population boomed and demand exploded, especially in the cell phone era, the US had to start overlaying new area codes onto old ones. And because number portability was introduced in the late 1990s, people could move between cities or states and keep their number. The system, which was initially rooted in geography, became increasingly detached from place. And what's more, US regulators never created distinct prefixes for different types of numbers. Cell phones, landlines, and even fax machines all use the same exact structure, which might sound simple, and it kind of is, but it also removes a lot of the helpful metadata that you get with UK numbers. And as we've talked about, in the UK, cell phone numbers always start with 07. It's incredibly easy to recognize whether you're contacting someone on their cell phone. And we've talked about the different types of prefixes in the UK, but in the US, toll-free numbers do look different. They use area codes like 800, 888, or 877, but beyond that, there isn't much guidance in the number itself. So what does this all mean? Put simply, British phone numbers are a little bit like road maps, while American numbers are more like plain street addresses. It doesn't mean the US system is necessarily worse, it's just designed for a different kind of telecom environment. It's optimized for a huge country with hundreds of millions of users and multiple carriers, but it does mean that US phone numbers aren't nearly as informative as their British counterparts. Now that brings me to the end of this video. I hope you learned something new today. As always, thanks very much for watching, and I'll see you next time. Gente, eu fiquei muito surpresa, porque eu não sabia que os números de telefone britânicos poderiam ser tão detalhados. Realmente é um sistema telefônico, né, de telecomunicação urbana muito sofisticado, visando, ao meu ver, proporcionar uma melhor experiência até para o usuário, visto que você dá informações, né, aqui a respeito do que está acontecendo, de onde está sendo feita essa ligação. Ao meu ver, eu acho isso realmente não é uma coisa assim que eu conseguiria ficar sem. Eu acho realmente imprescindível você dar essas informações, pelo menos assim, na minha experiência, depois que passaram a colocar essas informações, disponibilizar, eu acho que ficou muito melhor. Muitas vezes eu recebo uma ligação que é de um estado que eu não tenho ninguém lá para me ligar, e eu simplesmente nem atendo muitas vezes a ligação, justamente por saber, né, de antemão de onde está sendo feita essa ligação. Então eu achei muito parecido no sentido com o Brasil. Claro que o sistema, né, de números do Brasil é muito mais simples em comparação com o britânico. O britânico ainda é muito mais complexo, muito mais sofisticado, porém do Brasil ainda é menos simplório do que o dos Estados Unidos. Então eu fiquei surpresa em saber que a gente tem uma coisa parecida. Eu amo quando isso acontece. Mas bom, essa foi a minha reação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. E se você já foi inscrito, não esquece de ativar as notificações. Obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau!